Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí para mais uma aula de canto ao vivo, né, na nossa terça-feira. Essa é a segunda aula ao vivo que nós estamos fazendo. Estamos ao vivo aqui no Instagram com o pessoal aqui. Estamos ao vivo aqui também no YouTube, tá? Então sejam todos bem-vindos, né? Você que está chegando aqui hoje, é a primeira vez que assiste uma aula comigo aqui. Eu no começo eu explico o que nós vamos fazer e hoje a aula é sobre respiração, apoio, controle do fluxo de ar, né? Mas se você já está voltando aqui praticando os exercícios, você pode ir direto lá para a parte onde começa os exercícios para você praticar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você que vai estar vendo essa aula depois, o minuto exato que começa a parte dos exercícios, tá? Então é uma aula bem importante para nós que gostamos de música, que queremos cantar, né? E eu espero aí que vocês gostem, né? E deixa eu conversar aqui com o pessoal, ver quem que já está por aqui. O pessoal está entrando por aqui, ó, aqui o Paulo por aqui, o Pedro Gonzaga, o Hamilton. Maravilha, pessoal do Instagram. Pessoal do Instagram, lá no meu YouTube, lá também tá tendo a transmissão ao vivo no YouTube, né? E vocês podem, daí, lá tem a parte do PDF, da transmissão da tela, né? Que fica mais fácil de vocês acompanharem. Se quiser ir lá pro YouTube, Encantos da Voz, lá também, Murilo Leal, vocês encontram lá, eu tô transmitindo por lá também. Maravilha? Vamos nessa então? É isso, meu povo. Então vamos começar aqui. Deixa eu colocar aqui na minha apresentação para eu me organizar aqui conforme eu preparei aqui a aula para gente. Vamos lá, vamos lá. Então, mais um recadinho aqui importante, né? Na semana passada nós fizemos uma aula assim bem legal também a respeito de aquecimento vocal, né? Que foi bem importante também. Ela também está aqui disponível aqui no meu canal, né? Então o que eu estou fazendo é uma playlist com aula de canto para iniciante, né? Então eu comecei do zero, né? Aquecimento vocal, como preparar a voz para cantar. Hoje nós vamos falar de respiração, apoio, controle do fluxo de ar. E nas próximas semanas, sempre às terças-feiras, aqui nessas aulas ao vivo, a gente vai continuar conversando sobre canto, sobre técnica vocal, sobre música, né? E vamos aí continuar construindo esse conhecimento aí. Beleza? Vamos nessa então. Então, a primeira questão é: por que a respiração é importante para o canto, né? Então vamos lá. A respiração ela é importante para o canto porque a respiração é como se fosse o combustível da nossa voz, né? Assim como o carro ele precisa de combustível para ligar o motor e para ele mover, a nossa voz ela também é produzida pelo som do ar passando pela nossa prega vocal, tá? Então a nossa prega vocal ela tá aqui dentro da nossa laringe, né? Aqui atrás do nosso gogozinho aqui tem a nossa prega vocal e a gente inspira. Quando o ar inspira, ele entra pelas costelas e quando o ar sai, ele passa na prega vocal, vibra a prega vocal e através dessa vibração do ar passando pela prega vocal é que é produzido o som que a gente ouve, né? Esse som que é produzido na prega vocal, ele reverbera nos nossos focos de ressonância, no nosso filtro, acima aqui da nossa laringe, é o que a gente chama de filtro, né? E é onde reverbera o som produzido na laringe. Então é como um violão, né? A gente toca as cordas do violão, o som é produzido nas cordas do violão e ele é amplificado na que a gente chama de caixa de ressonância, né? Que é a caixa do violão. As frequências lá são amplificadas, né? E a gente ouve aquele som que a gente conhece aí pelo som do violão. Aqui com a voz é a mesma coisa, né? A gente ouve o som que é produzido na prega vocal, na laringe, e esse som é amplificado nos nossos focos de ressonância. Por isso que entender de canto, estudar canto e treinar o canto é tão importante para a qualidade. Estudar a respiração, aliás, é tão importante para a qualidade do nosso canto, né? Porque quanto melhor for o nosso processo inspiratório, mais controle a gente vai ter na voz,
mais precisão a gente vai ter na fonação, né? Em completar as frases, as notas agudas, as tensões que às vezes as pessoas tensionam a voz aqui pela respiração, assim, por uma respiração que não é tão eficiente ainda, né? Então é por isso que é importante a gente estudar canto, né? E estudar a respiração para poder cantar. E sempre no início, né? Eu procuro trabalhar com a respiração nas aulas de canto, as primeiras aulas do coral também, assim, eu trabalho bastante com a respiração, então é um assunto assim que a gente está sempre revisitando, né? A gente precisa estar sempre trabalhando aí com a respiração para o canto. Aí então agora nós vamos entender o que é o mecanismo da respiração, né? Que a respiração ela acontece na inspiração e na expiração, tá? Então como é que é isso? O que a gente chama de respiração, né? Acontece em dois momentos, né? Um é quando o ar entra, ele entra no nosso corpo para os nossos pulmões, né? O que a gente chama de inspiração, que é quando o ar entra, a gente inspira, né? Aí o ar entra nos pulmões, faz as trocas gasosas, né? E daí a gente expira esse ar que não serve para o nosso corpo, a gente expira, coloca o ar para fora, tá? Então é importante para a gente aqui conhecer bem esses dois momentos, a inspiração, que é quando o ar entra, e a expiração, que é quando o ar sai do nosso corpo, né? A inspiração ela é importante, né? Mas a expiração talvez ela seja mais importante ainda, porque, como eu falei, é na expiração que o som é produzido pela passagem do ar, né? Então, muitas vezes, assim, a gente vê que a pessoa até sabe como inspirar, né? Não faz nenhuma tensão, consegue abrir as costelas, fazer a inspiração correta, mas na hora de cantar já solta todo o ar de uma vez, né? Ou empurra muito ar, não tem um bom controle do ar na expiração, e daí a respiração também não funciona da mesma forma, tá? Então a gente precisa trabalhar tanto a inspiração quanto a expiração, tá? Eu quero mostrar aqui para vocês também um videozinho aqui para a gente poder entender um pouco melhor a respeito do mecanismo da respiração. Então eu separei aqui um vídeo aqui, vou passar o vídeo aqui e a gente vai comentando ele, tá? Vai começar aqui, tá. Deixa eu colocar aqui na... Muito bem. Eu vou colocar aqui o vídeo e a gente vai comentando. No espaço e não desabado. Então, igualmente, a respiração acontece suspensa, num estado de flutuação. Ao expirar... Esse é o movimento que a gente faz quando a gente respira. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Então aqui, ó, esse músculo vermelho aqui mais vivo que a gente está vendo é o que a gente chama de diafragma, né? Por isso que as pessoas às vezes falam, respira com o diafragma para cantar, né? Então assim, a nossa respiração, ela sempre depende do diafragma para acontecer. Se a gente está respirando, é pelo movimento do diafragma. Então a respiração ela é sempre diafragmática, né? E aqui nesse modelo aqui ele está mostrando como é que funciona, né? O diafragma desce e a costela ela expande, a costela abre e o diafragma desce. Quando o diafragma desce, ele empurra os órgãos aqui, as vísceras, né? E a barriga ela também vai um pouco para fora. Então deixa eu colocar aqui mais uma vez, ó. O diafragma volta e pressiona o pulmão. Não inspirou, fecha as costelas. voltou, aqui voltou. Aqui, agora inspirou. Preste atenção na beleza desse movimento. Eu de frente. Expirei, o diafragma comprimiu. Agora eu vou inspirando e ganhando alto. Isso. Então veja que na inspiração, deixa eu colocar aqui. Ó, na inspiração, quando o ar entra, o nosso diafragma, que é aqui. Deixa eu puxar um pouquinho aqui, ó. Nosso diafragma, que começa bem aqui, ele pega, é um músculo grande que pega toda essa parte, essa base aqui, né? O que acontece? Quando a gente inspira, o diafragma, ele desce.
E quando a gente expira que o ar sai, o diafragma relaxa e ele volta para o lugar. Né? Então ele fica fazendo esse movimento. Na inspiração, ele desce e na expiração, ele sobe. Inspira, desceu. Expira, subiu. Então também quando a gente inspira, a costela abre. Né? Esse é o movimento completo da respiração. Tá? Então é isso que a gente precisa saber aqui do mecanismo de respiração, é isso, né? Que ela acontece por conta do diafragma, da abertura da costela. E acontecem em dois momentos, que é a inspiração e a expiração. Muito bem, vamos continuar aqui então. Espera lá. Então vimos o mecanismo da respiração. E agora nós vamos falar um pouquinho de respiração costodiafragmática. Tá? Então a gente entendeu que o diafragma desce, toda a respiração ela é diafragmática. Né? Mas quando a gente fala de costodiafragmática, né? Costo é porque a costela ela também abre com a sinergia do diafragma que desce, a costela ela também abre, ela expande, né? Ela expande na lateral, ó, nossa costela aqui ela expande na lateral para fora, aqui para frente e também lá atrás. A nossa costela ela circula todo assim, o nosso corpo, né? Então ela expande em 360 graus, assim, né? Ela faz essa expansão. Então, quando a gente fala em respiração costodiafragmática, é essa sinergia da inspiração com o diafragma descendo e a expansão da costela. E essa respiração que a gente utiliza para cantar. Ela tem um nome difícil, sim, mas ela não é tão difícil assim da gente entender. Né? E é a que a gente mais usa para cantar, né? Que é essa respiração, que abre a costela. Inspira, expande a costela e segura. Beleza? Então, isso que a gente precisa saber da respiração costodiafragmática, que é a abertura da costela. Daqui a pouco, quando a gente for praticar, né, daí vocês vão poder sentir isso mais direitinho. Né? Aqui eu só estou falando assim esses nomes para quando esses nomes aparecerem assim lá na frente, vocês já saberem assim do que eles se tratam. Beleza? Vamos nessa. Apoio abdominal. Isso também assim é bem importante da gente entender o que é o apoio abdominal, né? O apoio é a sustentação do ar, né? Como eu falei, na expiração o ar sai do nosso corpo e quando a gente apoia esse ar, a gente dá sustentação para esse ar. E como que é esse apoio? É um apoio abdominal, que é naquela musculatura pélvica, que é aquele músculo de segurar o xixi. Quando a gente ativa essa musculatura pélvica lá embaixo, que a gente já vai ver mais para frente como fazer, a gente está apoiando as notas. E daí a gente ativa essa musculatura e a nota, o ar, ele tem mais apoio, ele vai sair com mais pressão de ar. A gente vai ajustar a pressão ideal de ar que a gente precisa para poder fazer uma boa fonação. Né? Então, se a gente não tem um bom apoio, o que acontece? A gente não tem o ar suficiente saindo do nosso corpo na expiração, na nossa fonação não tem a quantidade de ar suficiente, né? O que vai fazer? Muitas vezes a gente tensiona a laringe, aperta onde não precisa apertar, o que a gente chama de voz na garganta, né? Ou empurra demais. São diversos assim problemas que podem ocorrer aí pela falta de uma boa respiração e um controle do fluxo de ar, tá? Então o apoio abdominal ele é bem importante aí para o nosso entendimento aí da respiração, tá? Logo mais aí também nós vamos fazer exercícios de apoio. E como eu falei, né, o controle do fluxo de ar, que é a saída do ar, né? Se eu pego e inspiro, encho o pulmão de ar, e daí quando eu vou falar, eu já soltei tudo o pulmão do ar, eu desperdicei todo o ar que eu tinha, né? Então muitas vezes assim eu quero cantar uma frase longa sem respirar, né?
bem longa, bem longa, bem longa, bem longa. Mas se eu já gasto todo o ar na saída, né? Não sobra ar para eu fazer aquela frase que eu tô querendo, tá? Então, a gente precisa saber administrar o ar que sai do nosso corpo, né? Controlar esse ar que sai do nosso corpo. E é isso que é o controle do fluxo de ar. Tá? Então tem como a gente também fazer exercícios para a gente entender como é que funciona isso. Né? E na hora de cantar, a gente tem que estar toda hora controlando esse fluxo, né? Dosando a quantidade de ar que sai, né? Para não empurrar muito ar e para também não deixar faltar ar, né? Assim, para ter o que a gente chama assim de um fluxo de ar equilibrado para aquele ajuste que a gente está querendo. Então são notas mais agudas, a gente precisa de uma quantidade de ar. São notas mais graves, uma outra quantidade de ar. E a gente, durante o nosso canto, a gente está a todo momento dosando essa quantidade de ar que a gente está emitindo. Por isso a gente tem que praticar isso durante os exercícios aí para a gente poder entender como isso funciona e aprender como ter um melhor controle do fluxo de ar. Beleza? Maravilha, pessoal. Então é o seguinte, ó. Agora, então nós chegamos na hora de praticar, né? Isso foi uma introdução que nós fizemos para vocês entenderem esses assuntos assim importantes, esses nomes que aparecem, né? Às vezes você já pode até ter ouvido no outro vídeo um professor que falou. Então eu quis explicar esses conceitos para vocês, para a gente poder fazer o exercício assim sem tacar os exercícios direto para vocês, sim vocês entenderem o que isso quer dizer e qual a importância disso, tá? Mas se você já está voltando aqui nessa aula, né? Porque o objetivo dessas aulas é elas serem práticas para vocês poderem estudarem todos os dias, fazerem junto comigo os exercícios, né? Aí vocês podem começar a partir daqui, a partir dos exercícios, que é isso que importa para você poder praticar todos os dias e sentir na sua voz. Isso é com a prática diária, tá? Então vamos lá. O primeiro exercício que nós vamos fazer é o que a gente chama de dissociação da respiração, né? Quando a gente pensa em respirar, né? Se eu falar assim para você, ó, inspira profundamente, né? Você não está aqui junto comigo, mas se eu olhar aqui através da minha câmera, eu tenho certeza que muitas pessoas vão pensar em inspirar como? Enchendo o peito de ar. Inspira e levanta o peito. Inspira e levanta o peito. Né? Essa é a maneira com que as pessoas, a maioria das pessoas, assim, que não tem um treinamento de respiração, é assim que a pessoa pensa a respiração. Só que essa respiração aqui, ó, é o que a gente chama de respiração torácica. É uma respiração curta. Né? A gente aqui em cima, no nosso pulmão, essa respiração, ela é responsável por apenas 10% mais ou menos da nossa capacidade respiratória. Então se a gente tá só respirando aqui em cima, ó, a gente tá com uma respiração curta, que não é uma respiração assim eficiente pro canto. E para nossa vida no geral, né? Porque se a gente está com 10% apenas da nossa capacidade respiratória, né? Imagine o tanto de ar que a gente está deixando de inspirar no dia a dia, o tanto de oxigênio que é vital para o funcionamento do nosso corpo, né? Então, essa respiração aqui mais baixa, ela é melhor para a nossa vida, né? O yoga lá trabalha muito com esse condicionamento respiratório. Então, assim, alguns exercícios que eu trago aqui são lá do yoga, né? Algumas atividades assim que trabalham mesmo assim a respiração de uma forma assim mais consciente, assim, e que auxiliam muito na hora de cantar também, tá? Então, assim, já entendemos que essa respiração alta aqui ela não é eficiente, então como que a gente pode pensar numa respiração mais eficiente? Primeiro nós vamos pensar aqui numa respiração mais baixa que a gente chama de respiração abdominal, né? Então vamos fazer o seguinte, eu não vou ficar de pé aqui, se você quiser fazer aí de pé, você pode fazer, talvez até melhor assim para você sentir, de pé ou deitado também é uma boa forma de você sentir essa respiração aqui abdominal que nós vamos fazer agora, tá? Então você vai colocar a sua mão lá no umbigo, lá embaixo, 3 dedos abaixo do umbigo, né? E você vai inspirar.
quando você inspirar, você vai deixar a sua barriga expandir lá na frente, igual a gente viu no vídeo. Ó. Inspira, a barriga expande lá na frente. Daí na expiração, ela volta. Mais uma vez, inspira, expande o abdômen. Deixa expandir tudo lá embaixo, abrir lá a musculatura pélvica, aí volta e puxa a barriga em direção às costas. Mais uma vez, inspira, segura e solta. Mais uma vez, inspira, segura e solta. Tá? Então, essa é a respiração abdominal. Essa respiração sozinha, ela é responsável por aproximadamente 90% da capacidade respiratória nossa. Tá? Então, por isso que quando a gente vê os nenéns, né, os bebezinhos recém-nascidos respirando, se você colocar ele no berço de barriga para cima, você vai observar que a barriga dele que se move, né? Ele respira lá na barriga, a barriga vai para cima e volta. Justamente esse movimento que a gente está fazendo, né? Se você observar os animais também, como que os animais respiram, eles respiram com essa respiração aqui, ó, mais baixa, a respiração abdominal, que é a respiração mais eficiente, né? O que acontece é que no nosso dia a dia a gente vai crescendo e não vai trabalhando com essa respiração mais baixa, a gente vai perdendo esse condicionamento, a respiração vai subindo até que a gente se habitue a só respirar aqui no tórax, essa respiração mais alta, né? Então, o que a gente faz aqui com o canto e nos exercícios de respiração é a gente ir abaixando e sentindo esse movimento da respiração que vem mais lá de baixo, que vem lá do abdômen. Inspira, expande e volta. Exatamente como a gente viu lá no vídeo, tá? Agora nós vamos também colocar... Não, deixa eu ver aqui. Isso. Agora nós vamos acrescentar a esse movimento aí, ó. Nós vamos acrescentar o apoio, né? Então, como a gente fez? A gente inspira com a mão direita, com a mão lá embaixo no abdômen, a gente inspira, a barriga expande e agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos segurar o xixi. Sabe aquele músculo lá embaixo de segurar o xixi? Então, segura o xixi e agora nós vamos fazer o movimento como se estivesse fechando o zíper, ó. Vamos puxar a barriga lá atrás, como se a gente estivesse fechando o zíper. Puxa a barriga lá atrás. Tá? Então, vamos lá novamente. Põe a mão lá embaixo, inspira, expande a barriga. Agora, segura o xixi e puxa a barriga lá atrás, fechando o zíper. Mantendo a musculatura pélvica ativada. Mais uma vez, inspira. Solta, fechando o zíper, puxando a barriga lá atrás. Inspira. Barriga lá atrás. Fecha o zíper. Mais uma vez, inspira, expande. Segura o xixi. E puxa a barriga lá atrás, tá? Isso é o que a gente chama de apoio abdominal, tá? Então, o primeiro exercício é esse, a gente sentir que tem essa respiração mais baixa lá no abdômen e ativar o apoio, tá? A outra parte da respiração, que a gente falou da respiração torácica, né? A respiração abdominal, e lá no início da aula a gente falou da respiração intercostal, né? Ou costodiafragmática, né? Que é essa respiração média aqui, ó, que a gente faz abrindo a costela e expandindo a costela para fora. Né? Essa é a respiração costodiafragmática ou intercostal, como algumas pessoas chamam, tá? Essa respiração sozinha, ela é responsável por mais ou menos 30% da nossa capacidade respiratória. Então perceba, ó, 90% aqui embaixo, mais 30% aqui na região média, né?
dá mais ou menos, 60% aqui embaixo, mais 30% dá aproximadamente 90%. E o que sobra é a respiração torácica, né? Então, beleza, né? O que a gente precisa pensar nesse exercício aqui é da gente dissociar esses momentos da respiração, né? É aqui embaixo, inspira, expande o abdômen, aí depois a gente abre a costela e inspira lá em cima no tórax. Agora a gente tem uma respiração completa. Aí depois solta, fecha o tórax e fecha a costela e puxa a barriga. Mais uma vez, inspira, expande a barriga, abre a costela e abre o peito. Segura um pouquinho, fecha o peito, fecha a costela e puxa a barriga. Mais uma vez, expande a barriga, abre a costela e abre o peito. Segura um pouquinho, fecha lá em cima no peito, fecha a costela e puxa a barriga, tá? Mas quando a gente está no dia a dia, a gente não pensa nesses 3 movimentos, né? De fazer assim a respiração. A respiração ela é fluida, né? Mas a gente precisa pensar nessa respiração que ela vem de baixo e ela é a respiração mais completa. Então agora vamos inspirar pensando nesses 3 movimentos como se o ar entrasse aqui por baixo e expandisse tudo. Ó. Respira, abriu a costela, a barriga está expandida, o peito também, segura. Agora volta ao contrário. Como se o ar voltasse para baixo. Agora para cima. Abriu o peito, abriu a costela, expandiu o abdômen, agora volta ao contrário. Tá? Então esse primeiro exercício, né, que é da dissociação da respiração, esse primeiro exercício é para você entender que existem esses 3 mecanismos de respiração, né, e para você praticar isso no seu dia a dia. Né? Então antes de dormir, assim, por exemplo, vai dormir, tá lá na cama relaxado, faz um pouquinho desse exercício, põe a mão lá na barriga, sente a respiração abdominal, sente a respiração intercostal, sente isso daqui, depois faz esse movimento mais fluido, tá? Para você poder entender mais assim o mecanismo da sua respiração, né? Trabalha isso de manhã, é legal de você fazer, de tarde. Agora no início, né, como a gente está tendo esses primeiros contatos com a respiração, é interessante que a gente faça todos os dias, aí, umas 3 vezes por dia, né? Porque se você pegar todos esses exercícios que eu vou passar aqui para fazer, eles duram assim, no máximo 10 minutos, assim, é possível você fazer todos esses exercícios. Então se você tirar 10 minutos do seu dia, umas 2 vezes, 3 vezes por dia, assim, você vai ver que rapidamente assim, vai ter uma grande diferença na sua forma de respirar e, consequentemente, aí vai dar uma boa diferença também no seu canto, né? No seu dia a dia, assim, no canto, tá? Beleza? Então vamos lá. Agora a gente falou do apoio abdominal, né? Lembramos do apoio abdominal, que a gente vai utilizar a mesma inspiração abdominal, expande e contrai a musculatura pélvica e fecha o zíper. Segura o xixi e fecha o zíper. Esse é o apoio, né? Esse é o exercício 2, para você treinar a respiração abdominal com o apoio abdominal. Beleza? O exercício 3, nós vamos fazer a respiração intercostal agora, tá? Então nós vamos inspirar abrindo a costela, manter a costela aberta na expiração. Como é que funciona isso? Coloca a mão aqui na sua costela, né? A costela aqui abaixo aqui do seio, não é muito lá embaixo, né? E também não é muito aqui em cima, aqui mais ou menos na metade abaixo do seio, né? Coloca a mão aqui, bem aqui na sua costela, e na inspiração você vai sentir um movimento de expandir a costela. Você coloca a sua costela para fora. Ó. Inspira aí, expande a costela. Faz assim ó, com a costela. Tá? Você pode até empurrar um pouquinho com a mão, porque cria uma força contrária e daí a gente empurra a mão para fora, expandindo a costela. Esse exercício é um exercício que a gente precisa treinar bastante
porque no início esse músculo ele costuma não responder muito ou responder pouco, porque é um músculo que a gente não utiliza no dia a dia para a gente cantar. Então a gente precisa malhar ele para ele ficar malhado e entender esse movimento de abrir a costela e entender que a gente pode manter a costela aberta o tempo todo que a gente está falando, que a gente está cantando, a gente está mantendo a costela aberta, né? É esse o nosso objetivo aqui nesse momento, tá? Então vamos sentir isso, ó. Solta todo o ar do pulmão. Agora inspira expandindo a costela. Segura a costela aberta, segura, 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 segura e fecha a costela. Mais uma vez, inspira. Expandiu, abriu a costela, segura, segura, segura e solta. Mais uma vez, inspira, segura e solta. Tá? Então esse é o exercício 3, né? A gente vai treinar a abertura da costela, manter a costela aberta, e quando a gente expira, que é no momento que a gente está cantando, a gente sempre mantém a costela aberta, tá? Então esse é o objetivo. Quando eu estou cantando, né? Digamos assim, eu vou cantar um pedacinho de uma música, ó. Eu abro a costela e canto, canto, canto a frase, vai, 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 vai. A hora que eu sinto que está acabando o ar, a costela começa a voltar, eu abro de novo, tá? Mas essa ação de manter a costela aberta durante todo o canto é importante, né? Porque o apoio do ar, o controle do fluxo de ar, ele depende muito da nossa postura, da gente ser capaz de manter a costela aberta durante o nosso canto, a gente ser capaz de manter o apoio lá embaixo, o apoio abdominal, a costela aberta e o apoio, é isso que vai trazer um melhor controle do fluxo de ar, tá? Então a gente está separando esses movimentos para você entender eles separadamente e depois nós vamos juntar esses movimentos, tá? Então aqui chegamos no exercício 4, né? Nós já aprendemos lá embaixo a inspiração abdominal, o apoio abdominal, a abertura da costela e manter a costela aberta. Agora nós vamos fazer o controle do fluxo de ar, que é o controle da expiração. Nós vamos inspirar abrindo a costela, que é aquilo que a gente já viu no exercício anterior, e agora nós vamos soltar o ar na expiração com o som de primeiro de S, mantendo o máximo de tempo possível, no mínimo 15 segundos. Se você conseguir mais, 20, 25, 30, o quanto você conseguir, aí para esse exercício é melhor, para a gente ir melhorando cada vez mais o controle do fluxo de ar. Tá? Então vamos lá. Nós vamos inspirar, abre a costela, também expande lá o abdômen. Ativa o apoio lá embaixo, segura o xixi e nós vamos soltar com o som de S, ó. Durante 15 segundos, tá? Então vamos lá. Solta todo o ar do pulmão. Inspira, expande a costela. Solta com o som de S. 15 segundos, solta o ar. Mais uma vez, inspira, abre a costela. Segura, som de S. Mais uma vez. Soltou, vamos lá. Inspira, abriu a costela. Agora nós vamos fazer com som de Z. Muito bem, mais uma vez, inspira, abre a costela, solta com som de Z. Muito bem. O que a gente precisa se lembrar nesse exercício? De não empurrar forte, não desperdiçar o ar, manter o ar saindo assim como se fosse um fiozinho que sai lá da sua boca e que vai indo constantemente, para não ficar né? Mantém esse fluxo de ar constante e controlado
pelo máximo de tempo que você conseguir, tá? Então esse exercício é um exercício muito bom também para fazer todos os dias. E daí depois eu trouxe também mais um exercício de controle do fluxo de ar, que é o exercício com a bexiga, né? Então temos uma tarefinha de casa aí. Você comprar uma bexiga, compra um saquinho daqueles de bexiga de festa aí baratinho aí no mercadinho e deixa aí na sua casa para você poder treinar, tá? Então pega uma bexiga nova lá. Eu estou fazendo isso aqui para a resistência dela ceder um pouco e ela não ficar muito pesada. E o exercício qual que é? Nós vamos inspirar, sempre que a gente falar em inspiração, é aquela inspiração de manter a costela aberta e manter o apoio. E daí na expiração nós vamos soprar na bexiga, uma expiração constante, igual a gente fez com o som de S. Nós vamos encher a bexiga agora. Assim, ó. Inspira, abre a costela e acabou o ar, solta o ar da bexiga, tá? Então é uma expiração só, não é para pegar mais ar e continuar enchendo, tá? Não é o mesmo mecanismo que a gente encher a bexiga para festa, né? Que a gente está trabalhando a nossa respiração, então a gente expira uma vez só até acabar todo o ar, acabou o ar, aí a gente tira a bexiga, esvazia, inspira de novo e faz novamente, tá? Então vou fazer mais uma vez, ó. Inspira, abre a costela e foi. Tá? Então veja que o objetivo desse exercício é a gente encher bem devagar, o mais devagar que a gente puder. Não, eu não quero fazer aqui, ó, encher de uma vez, né? Eu não estou enchendo bexiga para festa, né? Eu estou soltando devagarzinho, controlando o fluxo de ar o máximo que eu puder. E o legal da bexiga é que ela cria essa resistência, né? Da mesma forma que a gente está soltando o ar, tem a resistência da bexiga que empurra o ar para dentro e a gente consegue trabalhar melhor o nosso diafragma, o nosso apoio, a abertura da costela por conta dessa resistência da bexiga que é bem eficiente para esse exercício, tá? Então o que nós precisamos também nos atentar? É de manter o ar aqui na bochecha, ó. Encher o ar aqui pela bochecha, não deixar a bochecha e essa pressão de ar vir aqui para a laringe. Deixa a pressão de ar ir para a bochecha como se fosse um sapão, tá? Veja só, vou fazer mais uma vez. Inspira. Muito bem, tá? Então, pela 3 vezes esse aqui é suficiente. Se você repetir cada exercício desse 3 vezes, né? São 5 exercícios no total, você vai estar fazendo 15 séries aí de exercício de respiração. Isso deve durar uns 10 minutinhos, de 10 a 15 minutinhos é suficiente para você treinar todos os dias, tá? Na sequência aqui, nós vamos fazer um exercício que é de fortalecimento do diafragma, né? Staccato, com as letras F, S, F e X, né? O que é o staccato? O staccato é justamente o movimento que a gente puxa o apoio, ó, rapidamente, ó, puxa lá a barriga. Lembra que a gente fez devagarzinho? Segura o xixi e puxa. Agora nós vamos puxar ele rapidinho, ó. A cada vez que a gente falar a letra, por exemplo, a letra S, cada vez que a gente fala a letra S, a gente puxa a barriga, puxa o apoio, ó. Isso mantendo a costela aberta e puxando o apoio, ó. Puxando a barriga para trás.
Minha costela continua aberta. Mais uma vez, fecha a costela, inspira, abre a costela e vai. Fecha a costela, inspira de novo. Agora vamos fazer com F. Inspira de novo. Com X. Agora vamos usar as 3 letras que eu falei lá. S, F e X. Respira. Mais uma vez, um pouquinho mais rápido. Muito bem. Esse exercício, assim, a gente pode sentir lá embaixo como se fosse um abdominal, porque justamente a gente está trabalhando com essa musculatura aí do abdômen, do assoalho pélvico, né? Que é para isso esse exercício, tá? Então esse é o exercício 4. E então nós chegamos aí ao fim, né? São esse exercício, é que o 3 ele tem 2 variações, né, no exercício de controle do fluxo. Então para a gente retomar aqui, vamos fazer aqui um resumo dos exercícios, né? Vamos lá? Ó, o primeiro exercício é a dissociação da respiração, né? A gente entender que existe uma respiração abdominal, intercostal e torácica. Tá? Então nós vamos fazer essa série de exercícios para trabalhar essa dissociação da respiração. Depois, nós vamos trabalhar com a respiração abdominal, que é aquele inspira lá embaixo, expande o abdômen, segura o xixi, ativa a musculatura pélvica e fecha o zíper. Puxa a barriga lá em direção às costas, né? Esse é o exercício 2, respiração abdominal e apoio. O exercício 3 é a gente trabalhar com a respiração intercostal, abrindo a costela, mantendo a costela aberta e fechando. Mais uma vez, inspira, abre a costela, segura um pouquinho aberta e fecha. Tá? É o exercício 3. Aí o exercício 4, né? Seria o 4 aqui, a numeração ficou errada um pouquinho, né? Mas vamos lá, o exercício 4 aqui de controle do fluxo de ar, né? Nós vamos inspirar abrindo a costela, mantém a costela aberta e solta com o som de S. 15 segundos ou mais, o máximo de tempo que você puder segurar bem controladinho. Repete esse com o som de S, depois repete com o som de Z, repete mais uma vez com o som de Z, tá? E trabalha com o controle do fluxo de ar. A outra variação do controle do fluxo de ar é com a bexiga. Inspira e expira, soprando na bexiga, enchendo a bexiga bem devagar, direcionando o ar para a bochecha. Tá? E o quarto exercício, que é o fortalecimento do diafragma. A gente fazer o staccato. Cada vez que falar a letra, a gente puxa o abdômen lá em direção às costas. Beleza, meu povo? Então é isso, é uma aula rápida, né? Direta ao ponto, com 5 exercícios assim bem eficientes para você trabalhar com a sua respiração, o seu apoio, o seu controle do fluxo de ar. Eu tenho certeza que se você repetir esses exercícios todos os dias, pelo menos uma vez por dia, 2, 3 vezes, o quanto você puder, se você repetir isso durante uma semana, 2 semanas, um mês, você vai ver a diferença que isso vai dar no seu canto aí, na sua vida, né? Porque a gente já passa a respirar dessa forma já, né? Sempre apoiando, sempre abrindo a costela, uma respiração mais baixa. Isso vai trazendo mais qualidade também para a nossa vida no dia a dia, né? E vai melhorando também o nosso canto.
Beleza? Então essa é uma aula bem importante, assim, que eu quis trazer aqui para vocês, como essa segunda aula, e peço que vocês voltem, assistam novamente essa aula. Nesse começo que precisar praticar esses exercícios junto comigo, vai direto lá onde a gente começa a praticar os exercícios, vai fazendo junto comigo, vai entendendo bem. À medida que você entender bem esses exercícios, daí anota, faz suas anotações e depois passa a estudar sozinho, daí já não precisa mais do acompanhamento aqui comigo, você já cria uma autonomia de fazer os exercícios sozinhos, tá? Então é isso. Eu quero ver aqui se o pessoal aqui tem alguma pergunta aqui no Instagram. Vou conversar aqui com o pessoal aqui um pouquinho. Deixa eu ver aqui no YouTube, como é que estão? Deu tudo certo aqui no YouTube? É isso aí, tá? Então aqui não temos nenhuma pergunta aqui com o pessoal aqui ao vivo, né? Mas quero deixar o meu agradecimento para as pessoas que assistiram aqui ao vivo essa aula e também para você que está assistindo aqui depois essa aula gravada, né? Que está fazendo esses exercícios. Caso você tenha alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Pode mandar um direct para mim também lá no Instagram, né? Me siga lá no Instagram, lá tudo que você precisar, coloque lá suas dúvidas que eu estou sempre interagindo lá com vocês, né? E também que você querendo dar um próximo passo, querendo fazer uma aula de canto, querendo participar dos meus cursos de canto, aí será um prazer aí ter você nas nossas turmas ou como um aluno aí de canto individual para a gente poder trabalhar junto. Beleza? É isso aí, meu povo. Grato aí pela presença de todos vocês. E na próxima semana estaremos de volta aí com muito mais conteúdos de canto para vocês. Um grande abraço e boa semana a todos. Tchau, tchau.